Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer para vocês a minha análise sincera sobre esse SummerSlam, tá bom? Mas antes disso, não se esqueçam que se vocês gostam desse estilo de vídeo simples, feito de fã para fã, não se esqueçam de deixar o like e, acima de tudo, de comentar aqui as impressões de vocês a respeito do evento. Vamos lá, porque tem muito o que se dizer a respeito desse show, que tiveram coisas boas que me impedem de dizer que foi um evento ruim. Porém, também tiveram coisas bem ruins que me impedem de dizer que o evento foi bom. Nós vamos falar de luta por luta. E já no combate de abertura, que foi o combate do Logan Paul contra o Ricochet, eu já vou falar de uma coisa que me incomodou bastante nesse evento, que foi a crowd de Detroit. Que crowd fraca! Deus do céu, que crowd irritante! De vez em quando os lutadores conseguiam chamar a atenção deles, conseguiam acordar eles assim de maneira breve. Eles claramente até gritavam por alguns lutadores que eles gostavam, mas no geral eles mais atrapalharam do que ajudaram qualquer combate. Que crowd fraquíssima! Até mesmo para essa opening, que foi uma opening muito boa. Logan Paul e Ricochet fizeram um ótimo combate. Eu gostei muito porque a rivalidade deles aconteceu porque eles se tornaram muito virais assim, na internet por causa de alguns spots que eles protagonizaram tanto no Royal Rumble quanto no Money in the Bank. Então seria muito fácil para eles chegarem aqui nesse combate e simplesmente pensar num spot bacana para viralizar de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um combate muito bacana, onde o Logan Paul trabalhou como um vilão, onde ele mostrou todo o seu lado atlético, onde ele mostrou os golpes que ele vem aprendendo. Ele é um cara muito atlético, mas não esquece que está lutando. Ele obviamente pega aquela experiência dele no boxe e tenta trabalhar também no Ricochet, que fez um papel muito bem de underdog, soube exatamente o momento certo de fazer os seus golpes. Obviamente que teve golpes que não encaixaram aqui, outro ali, mas nada que atrapalhe a experiência. Foi um combate que, dependendo da pessoa, pode até ter superado as expectativas, porque foi um combate bem frenético, um combate onde claramente você nunca vai dizer que é um combate de celebridade versus wrestler. Logan Paul já é um wrestler, um ótimo wrestler. Ele tem 1 ano e pouco de experiência e consegue abrir o SummerSlam com um dos melhores combates do show. Em determinado momento, o Ricochet falha ao aplicar o 450 Splash no Logan Paul. O Paul desvia, o juiz vai conferir como o Ricochet tá e algum influencer ou algum amigo do Logan Paul entrega um soco inglês pro Logan Paul, que nocauteia o Ricochet e consegue vencer o combate por pin. A Samantha Irvin, que é a namorada do Ricochet, anuncia o Logan Paul como vencedor e obviamente tem aquele momento de provocação, né? O show ele começou muito bom, né, pessoal? Ele começou muito bom mesmo. Mas aí, o próximo combate, ela é a prova de que esse show foi uma montanha russa. O próximo combate ele é o espelho desse show, de momentos bons e momentos ruins. Porque a gente foi pro combate final entre Brock Lesnar e Cody Rhodes, a parte 3 da rivalidade deles. E o combate em si estava indo muito bem. A decisão polêmica da WWE de fazer com que o Brock Lesnar tentasse vencer o Cody Rhodes a todo custo por contagem fora do ringue funciona porque é uma maneira do Cody Rhodes mostrar resistência sem ter que a todo momento fazer vários kickouts. Até porque num kickout você tem 3 segundos para se recuperar e levantar seu ombro após um false finish, interessante, né? Após um grande finish, um golpe de impacto. E por contagem fora do ringue, você tem um tempo de 10 segundos para você se recuperar. Então não soa tão forçado assim. Eles quiseram demonstrar a resistência do Cody Rhodes através de conseguir se levantar depois de vários golpes. Fora que, se você prestar atenção, se existia alguma maneira do Brock Lesnar vencer essa rivalidade com o Cody Rhodes sem prejudicá-lo, por contagem fora do ringue seria uma maneira bem WWE de se fazer. E o fato de pensar que isso poderia ser possível começou a me preocupar bastante. Então o combate estava funcionando muito bem para mim até aquele momento. Mas aí aconteceu uma coisa que me tirou totalmente da luta. Porque o Cody Rhodes ele tenta bater no Brock Lesnar com Steel Steps e o Brock Lesnar não deixa. E nisso eu fiquei, meu Deus do céu, o que o Cody Rhodes está tentando fazer? Não é um combate sem desclassificação. Mas ele consegue. Ele aplica uma escadada no Brock Lesnar e o Michael Cole, ou o Corey Graves, eu não lembro, fala, finalmente ele conseguiu acertar as Steel Steps. Mas nem eles vão comentar que deveria ser desclassificação, porque o juiz estava vendo esse momento. Ele não deu desclassificação. A luta não tem... A luta não é um combate sem regras. Mas o combate seguiu. E isso me tirou totalmente do combate, porque isso não é uma coisa boba.
por menos já houveram desclassificações na WWE. Eu falei, mas por quê? E eu confesso que depois disso, eu tive muita dificuldade de prestar atenção na luta, eu sou muito detalhista, então essas coisas me tiram mesmo. Mas eles continuaram. O Cody Rhodes, ele aplicou uma série de Cold Corners no Brock Lesnar, principalmente um que ele faz da terceira corda. O Brock Lesnar resistiu, ele joga o Brock Lesnar naquela parte do corner que estava sem proteção, que ele tinha tirado, igual ele fez no Backlash. Faz um Kibberlock no Brock Lesnar revida, mas aí ele aplica 3 Crossroads seguidos no Brock Lesnar e vence, tá? Venceu como deveria ter vencido, foi resistente como deveria ter sido. O Brock Lesnar é uma besta, ele jamais teve um combate competitivo com alguém como Cody Rhodes, que tem um personagem de babyface clássico. Foi exatamente como deveria ter acontecido. O problema é que esse spot da escada realmente me tirou totalmente da luta. E aí aconteceu uma coisa que chocou muitas pessoas. O Brock Lesnar, ele vai lá e ele cumprimenta o Cody Rhodes, que aparentemente esqueceu que a rivalidade dele só começou porque ele aceitou receber o respeito do Brock Lesnar, né? A gente tem que lembrar que a rivalidade deles começa quando o Brock Lesnar oferece para ser parceiro do Cody Rhodes, né? No combate que eles supostamente teriam contra o Roman Reigns e o Solo Sikoa no Raw pós-WrestleMania. Mas aí ele oferece a mão pro Cody Rhodes vai lá, cumprimenta ele, os dois se abraçam. Esse momento, ele tem 2 coisas a nos dizer. Primeiro, a WWE não respondeu a pergunta que foi colocada até dentro do storyline. Por que o Brock Lesnar atacou o Cody Rhodes? Vocês sabem que eu tenho uma teoria que em algum momento vai ser revelado que o Paul Heyman pagou o Brock Lesnar para fazer isso. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma teoria forte que eu tenho e talvez não faria sentido para isso acontecer depois do combate. Agora, uma segunda coisa que tem a nos dizer a respeito desse final é que o Brock Lesnar respeita bastante o Cody Rhodes, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse momento não foi planejado. O próprio Triple H disse isso na pós-conference que teve no SummerSlam. O Brock Lesnar cumprimentou e abraçou o Cody Rhodes porque ele quis e não teve nenhuma outra razão, nenhum outro motivo para isso ter acontecido, tá? Então, foi um combate cheio de altos e baixos, com um vencedor certo, com um booking razoavelmente bom, mas em determinado momento me tiraram totalmente da luta, né? Pelo menos o vencedor foi acertado, e isso é uma coisa que eu tenho que dar os parabéns. Aí a gente foi para aquela Battle Royal que obviamente teria, com aqueles lutadores que ficaram de fora do SummerSlam. Eu achei muito interessante porque em determinado momento, antes da luta começar, o Omos apareceu. E eu fiquei imaginando que várias pessoas pensaram, nossa, o Vince McMahon colocou o Omos na luta e o Omos vai vencer. Mas não, quem venceu foi o LA Knight, pro delírio da galera, foi um fanservice. Eu achei que esse combate só foi feito pro LA Knight perder, porque eu acho que a intenção da WWE era provocar os fãs, mas isso não aconteceu. Ele venceu um combate que não valia nada, né? Mas pelo menos venceu. Pelo menos ele não perdeu o combate que não valia nada. Ele venceu no SummerSlam. Então, né? Vamos dizer que deram os fãs aquilo que eles queriam e acordou aquela crowd. E como aquela crowd estava me irritando nesse pay-per-view, pessoal, vocês não acreditam. Aí a gente foi para aquele combate da Ronda Rousey contra a Shayna Baszler. É um combate com regras de MMA. E eu fico triste porque, assim, eu pessoalmente, eu gostei da ideia, eu comprei aquilo, eu queria ver aquilo, eu acho que aquilo faria sentido, mas eu entendo que não só a crowd presente, mas eu acredito que grande parte das pessoas, inclusive você aí que está me assistindo, muito provavelmente não gostou, não comprou a ideia, achou chato. Então, por mais que eu tenha gostado, eu tenho que entender que, infelizmente, o combate não funcionou para o público geral e os combates eles têm que agradar a grande maioria, né? No final, a Shayna Baszler derrotou a Ronda Rousey, fazendo ela desmaiar com o Coquina Clutch. Não é... Cutoff da Clutch. Coquina Clutch é do Samoa Joe. É o mesmo golpe, um Sleeper Hold. E ela derrota a Ronda Rousey. A gente não sabe se esse foi o último combate da Ronda Rousey. A gente não sabe o quanto isso vai ajudar no futuro da Shayna Baszler. Mas elas tiveram esse combate, né? Inevitável desde que a Ronda Rousey chegou na WWE e teve essa amizade com a Shayna Baszler. A gente sabia que esse combate iria acontecer. Não sei se foi a melhor ideia do mundo anunciar esse combate para ter regras de MMA. Eu curti, mas como eu disse, né? O mundo não gira em torno dos meus gostos e não funcionou para a maioria das pessoas. Então tem que respeitar isso. É uma pena. E aí nós fomos para o que me desiludiu bastante. O combate válido pelo título intercontinental. Gunther contra Drew McIntyre. Foi um combate muito bom. Foi um combate onde teve false finishes,
foi um combate que teve kick out de finishes, foi um combate muito físico. O Drew é maior e mais pesado do que o Gunther, então não teve aquele momento onde o Gunther domina o adversário. E ele venceu o Drew McIntyre com um combo, né? Ele aplicou o segundo splash na luta, ele aplicou um crossline e seu segundo powerbomb e derrotou o Drew McIntyre de maneira limpa, ficando cada vez mais credível. Então, se o combate foi bom, se o vencedor foi certo porque me desiludiu, muito simples. Eu tinha expectativas que esse combate poderia ser um dos melhores combates da noite. E ele não pôde ser. E por que não pôde ser? Porque ele foi um combate de 13 minutos e 40. Vocês querem ver? O Logan Paul e o Ricochet conseguiram 18 minutos. Se eu não me engano, 18 para 19. O Seth Rollins e o Finn Balor conseguiram 18 minutos. O combate triplo feminino conseguiu, se eu não me engano, 22 minutos. De 20 a 22 minutos. E o main event entre o Roman Reigns e Jey Uso duraram 36 minutos. Nem o main event da WrestleMania Noite 1 ou Noite 2 conseguiram 36 minutos. Como se fosse o combate onde o Roman Reigns mais estava com seu reinado em risco, né? Você tem noção que se tivesse pegado 6 minutos do main event colocado entre Gunther e Drew McIntyre, o combate do main event ainda seria o combate mais longo da noite? Então, esse combate do título intercontinental sofreu muito com o tempo. Eu fiquei muito desiludido com isso, porque claramente é um combate que precisava de tempo. Como eu disse, teve a quantidade lá de finishers. Isso geralmente acontece com um combate com duração um pouco maior. 13 minutos e 40. Com um show que dava tempo para dar um pouco mais, né, para eles, assim. Eu fiquei muito frustrado mesmo, porque o combate foi bom pelo tempo que teve, mas poderia ter sido muito mais se tivesse tido muito mais tempo, e poderia, né? A prova que poderia é só você assistir as outras lutas. Então eu fiquei bem frustrado com esse combate. Vou ser bem sincero com vocês, não vou mentir aqui, tá? Mas o vencedor foi o certo e vamos ver o que o futuro reserva para o Gunther e para o Drew. O que será que vai ser feito do Drew daqui pra frente? Eu tenho certeza que o Drew também ficou muito insatisfeito com a quantidade de tempo que esse combate teve. É engraçado, né? Porque o Gunther ele não lutava em Premium Live dos eventos de jeito nenhum. Aí depois ele luta na Arábia Saudita, ele luta no Money in the Bank, ele luta no SummerSlam. E todos os combates com um tempo curtíssimo. Né? É um crime fazer isso. Aí a gente foi pelo combate válido pelo título mundial dos pesos pesados, Seth Rollins e Finn Balor. Aí, graças a Deus, eles conseguiram acordar o público. Até porque esse combate foi muito melhor do que se esperava. Eu não sei se foi o melhor combate entre eles, porque em 2018 eles fizeram um combate válido pelo título intercontinental que foi muito bom. Mas em Premium Live Events, em pay-per-view, seja qual for que vocês querem chamar, esse combate foi o melhor que eles tiveram, com referências ao SummerSlam de 2016, com os dois mostrando ter um conhecimento muito grande um do outro. Foi um combate bastante emocionante, tão emocionante que obviamente teve aquele momento que o Priest aparece, que a Jade Manday aparece, mas até mesmo antes disso acontecer, eles estavam conseguindo entregar até então o melhor combate da noite. Então foi muito bom de se ver, porque, como eu disse, ninguém tinha muita expectativa a respeito pelo excesso de vezes que eles se enfrentaram, mas eles conseguiram demonstrar que conseguem entregar um combate muito bom. E aí, obviamente, teve aquele momento onde o Damian Priest aparece, ele entrega a pasta pro Finn Balor usar um Seth Rollins, mas o Finn Balor não entendeu nada. Aí teve aqueles momentos onde, graças a essa distração, o Balor ele leva o curb stomp do Rollins, mas consegue dar kick out. Aí teve um momento que o Balor consegue aplicar um finalizador no Rollins, você pensa, não, agora sim, mas o Rollins dá kick out. Você sempre fica esperando em que vai haver uma interferência aonde o Rollins vai perder, mas aí o Priest ele joga a pasta do Money in the Bank no ringue, o Balor vai pegar, o Rollins aplica o curb stomp no Balor em cima da pasta e acaba vencendo o combate. O Rollins me surpreende, eu jurava que ele não seria desse SummerSlam com o título mundial dos pesos pesados, e ele saiu. Ele sobreviveu ao Balor e não levou o cash. E o Priest e o Balor obviamente ficaram com aquele clima bastante desagradável, porque essa luta terminou da maneira como terminou, porque não teve ali um diálogo, né? Não teve uma boa comunicação entre os dois, então colocaram tudo a perder. Eu até achei que o Balor venceria esse título mundial dos pesos pesados, porque como a WWE quer investir bastante na storyline da Jade Manday, seria muito interessante ver o Balor com o título e a gente achar que a todo momento o Priest poderia fazer o cash. Mas não foi isso que aconteceu. O Rollins ele continua com o título, defendeu o título num ótimo combate. Agora a gente vai ficar esperando por uma briga mais intensa entre os membros da Jade Manday, né? Porque mais uma vez o Balor perde, mais uma vez ele vai tentar culpar o Priest.
E dessa vez, vamos ser sinceros, a culpa foi totalmente do Finn Balor, né? Então foi um combate muito bom, pessoal. Gostei muito do que vi, fui surpreendido também nesse combate, só que foi uma surpresa positiva, né? O Rollins ele continuou como campeão mundial dos pesos pesados. Aí a gente foi pro penúltimo combate da noite e eu fiquei com muita pena, porque as três fizeram o possível para acordar o público. O possível. A Asuka teve o seu momento de domínio, a Bianca Belair teve o seu momento, a Charlotte teve o seu momento. Teve um botezinho ali da Asuka tentando dar um DDT na Charlotte no ar, né? Ela pula da terceira corda e tenta pegar a Charlotte no DDT, deu errado. Mas esse foi um detalhe bem pequeno. Elas foram muito bem, tiveram spots muito interessantes. Teve um momento onde a Bianca Belair, ela se machuca, ela machuca a perna. E o que eu achei que poderia acontecer? Teve um momento no ano que a WWE disse que a Bianca Belair e o Street Profits eles sofreriam um heel turn, né? E o Street Profits sofreu. Eu achei que a Bianca Belair poderia estar fingindo aquela lesão. Em algum momento ela voltaria e ganhava da Charlotte e da Asuka, mas não foi o que aconteceu, tá? Ela estava lesionada de verdade, ela volta mesmo se arrastando, participa do combate, a gente achou que ela ia vencer em alguns momentos a gente achou que ela perderia, e o final desse combate ele foi muito bem montado, porque a Charlotte ela aplica um figure eight na perna da Bianca Belair, a Asuka estava do lado de fora, eu pensei, nossa, a Bianca vai dar tap out, a Asuka cospe o Green Mist no rosto da Charlotte, e quando ela tenta finalizar a Bianca vence com um roll-up. Foi impressionante, eu gostei bastante disso, tá? A Charlotte tem sua primeira derrota em SummerSlam. A Bianca Belair se torna a campeã feminina da WWE. E aí, só que isso durou pouco, né? Porque toca a música da Io Sky, que eu achei que ia aparecer durante o combate. A Bayley simplesmente destrói a Charlotte e a Asuka, permitindo que a Io Sky faça o casting com sucesso. Ela aplica o Moonsault e vence a Bianca Belair, se tornando a nova campeã feminina. E no final, ela comemora junto com a Bayley e a Dakota Kai, que aparece, né, para ter esse momento do Damage Control. Foi um momento muito bonito, principalmente porque a gente sabe que elas estrearam, né, como stable no SummerSlam do ano passado. A gente também sabe que a Dakota Kai tá lesionada. Então ter esse momento entre elas foi muito bonito. A Io Sky tá tendo uma ótima carreira no main roster, começa com um stable, depois se torna campeã de dupla com essa stable, tem um combate digno em pay-per-view contra a antiga campeã Bianca Belair, onde ela não vence, mas não sai descredibilizada, pelo contrário, é muito apoiada, vence a pasta do Money in the Bank e conquista o título no SummerSlam. Foi muito bom esse momento, pessoal, foi muito bom. Pena que a crowd, durante o combate, estava morta. E aí, a gente vai pro evento principal, e esse vai ser um momento muito polêmico do vídeo, tá? Olha, vamos ser sinceros, tá? Quando o Roman Reigns enfrenta o Jey Uso lá em 2020, esse combate deles que eles tiveram, né, no Clash of Champions, no Hell in a Cell, sofreu muito hate, porque foi um combate lento, né? Foi um combate onde ninguém acreditava que o Jey Uso poderia vencer o Roman Reigns. Só que essa era a intenção, porque a razão daqueles combates existirem em 2020 não era pra gente achar que o Roman Reigns ia perder, era pra gente entender através daquelas lutas como seria o personagem do Roman Reigns e como seria o personagem do Jey Uso. Por isso funcionou muito bem. Só que dessa vez eles tentaram fazer diferente. Tentaram fazer com que o Jey Uso de fato parecesse um number one contender que fosse tirar o título do Roman Reigns porque a história é boa. Por mais que a história seja boa, qualquer pessoa que conhece um pouco de pro wrestling, como o negócio do wrestling funciona, sabia que não havia nenhuma chance do Jey Uso vencer o combate do último SummerSlam. Tanto que, eu juro pra vocês, se o Jey Uso tivesse aplicado um splash no Roman Reigns, tivesse conseguido o pin, 1, 2, 3, e tivesse tornado campeão, ninguém nesse mundo teria levado um susto tão grande como eu. Eu tenho certeza que o choque ia me fazer levantar da cama assim de maneira automática. Eu, em uma das pouquíssimas vezes desse reinado do Roman Reigns, eu fiquei indiferente durante todo o combate. Primeiro, porque eu já sabia que os primeiros 15 minutos do combate do Roman Reigns não aconteceria nada. Nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois, quando o combate começou a pegar um certo ritmo, onde eles puderam fazer alguns spots, por exemplo, o Jey Uso ele aplica um Samoa Drop no Roman Reigns em cima de uma mesa. Eles faziam tudo de uma maneira tão lenta, mas tão vagarosa. Oi, é um combate de estipulação, mais ritmo. Aí eles foram lutar no meio da crowd, quando o combate já estava longo.
Aí o Solo Sikoa aparece num momento muito anticlimático, tanto que o juiz estava acompanhando eles, aí o Solo Sikoa aparece, aí eu fiquei em dúvida, será que esse combate, por ser um combate tribal, ele poderia ter contagem em qualquer lugar? Mas não. Aí o Solo Sikoa aparece, vira um 2 contra 1 contra o Jey Uso. Eles tentam, o Roman e o Solo, aplicar no Jey Uso um Samoa Spike seguido de um Spear. O Jey Uso consegue desviar e acaba com o Roman Reigns acaba acertando o Solo Sikoa. Aí ele continua lutando com o Roman Reigns. E tem um momento onde o Solo e o Roman eles conseguem neutralizar o Jey. E eles ficam conversando, né? Aquele DR, porque o Solo ele foi atingido pelo Roman com o Spear. Eles ficam conversando e conversando e conversando. E o Roman Reigns ele fica parado perto daquela barricada onde geralmente ele aplica Spear nos adversários. E qualquer pessoa que assiste a WWE um pouquinho de tempo já sabia que o Jey Uso ia chegar e aplicar um Spear no Roman Reigns. E foi exatamente o que aconteceu. É uma pena que eu não posso provar para vocês o que eu estou dizendo. Vocês vão ter que confiar na minha palavra. Mas eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer nesse combate. Eu falava, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer isso. Foi exatamente o que aconteceu. O Jey Uso ele aplica um Spear no Roman Reigns lá na barricada. Depois o Solo Sikoa tenta continuar enfrentando o Jey Uso. O Jey Uso coloca o Solo Sikoa na mesa, aplica um Splash, leva o Roman Reigns para dentro do ringue, perto daquele momento onde a gente acha que o Roman Reigns vai perder, porque o Solo aplica um Spear no Roman Reigns e vai aplicar o Splash. Só que na hora que ele vai aplicar o Splash, a câmera mostra uma mesa em pé, montada de todo tamanho, só esperando para ser quebrada. E você sabe que enquanto essa mesa não for quebrada, o combate não termina. Igual eu falei, se você assiste WWE por algum tempo, você já sabe, você não se impressiona, você já espera isso. E aí o Jey Uso aplica o Splash e ele é puxado por ninguém menos que Jimmy Uso, né? Aí, obviamente, aquilo que eu queria que acontecesse, aquilo que muita gente estava rumorando aconteceu, seria o momento que o Jimmy custaria o combate ao Jey para eles terem uma rivalidade. O problema é que o Jimmy aparece, aí ele puxa o Jey Uso, ele impede o Jey Uso de conquistar a vitória, né? Ele estava encapuzado, aí ele tira o capuz. Aí o Jimmy olha pro Jey, o Jey olha pro Jimmy, o Jimmy olha pro Jey, o Jey olha pro Jimmy. E eles não faziam nada. E como tudo é óbvio, eu ficava, pelo amor de Deus, acerta o super kick no Jey rápido, para que tanta enrolação. Um fica olhando para um, um fica olhando pro outro. Aí um fica olhando para um, aí um fica olhando pro outro. Aí ele acerta o super kick no Jey. O Roman aplica um Spear na mesa, né, naquela mesa que estava montada no Jey, e vence o combate. O Roman Reigns continua campeão, como é óbvio. Inclusive foi a primeira defesa do Roman Reigns desde a WrestleMania 39, perdão, né? E aí, o Jimmy atacar o Jey é algo que eu queria. O Jimmy e o Jey já disseram há algum tempo atrás que eles queriam muito se enfrentar numa WrestleMania e muito possivelmente isso pode acontecer, tá? É claro que ainda tá longe, é muito difícil imaginar que o Jimmy e o Jey eles vão entrar numa rivalidade a partir de agora e só vão se enfrentar numa WrestleMania. Talvez eles tenham uma sequência de combates e o combate final seja lá, né? Talvez esse combate, muitos acreditam que possa ser um combate que vai combinar num Fatal or Four entre os membros da Bloodline. Eu acredito que é provável, não aposto isso, tá? Mas é provável que essa rivalidade do Jimmy e do Jey seja para afastar eles da rota do título. Eu não consigo ver o Jimmy enfrentando o Roman Reigns. Até porque, por mais que a gente queira ver essa rivalidade dos Usos, a gente ainda não sabe por que o Jimmy atacou o Roman Reigns. Na WWE clássica que a gente conhece, essas traições assim que acontecem do nada são extremamente, né, previsíveis, mas a storyline da Bloodline ela não tem um cuidado maior com o roteiro, então eu espero que tenha uma boa explicação do porquê que o Jimmy fez isso com o Jey, né? Mas, obviamente, o Roman Reigns venceu um combate extremamente longo, onde eu sei que muita gente, principalmente gente que acompanha a WWE há pouco tempo, deve ter adorado, mas pra mim foi tão longo, tão previsível, tão desnecessário durar tanto. Tudo bem, essa luta deveria acontecer, né, por causa da rivalidade, mas não precisa durar tanto, não precisa fingir que é o combate mais difícil da carreira do Roman Reigns, sabe? Nossa, foi difícil pra mim de assistir. Não foi um combate ruim, não foi péssimo, mas também não foi bom, tá? Funciona mais se você assiste a WWE há pouco tempo. Mas eu previ tudo que ia acontecer. Tô mais agora ansioso para ver o que vai acontecer entre o Jimmy e o Jey. E vamos ver o que se reserva para o Roman Reigns, que a gente sabe que
muito provavelmente ele vai enfrentar o Solo, até chegar no seu destino final, que é na WrestleMania, no seu combate contra o Cody Rhodes, tá? E é isso, pessoal. Eu achei um pay-per-view bem inconstante, teve coisas que eu gostei muito, teve coisas que eu não gostei nem um pouco, teve combates que foi um misto de emoções, então foi uma verdadeira montanha-russa esse SummerSlam, tá? A minha opinião é essa, mas eu queria saber a opinião de vocês, deixa o like caso tiverem gostado, até a próxima e tchau!